física é o estudo do mundo à nossa volta. Ela propõe algumas das questões mais profundas da história humana. Como o universo funciona? O que mantém a coesão da matéria? E qual é esta estranha força? Tão suave que é capaz de fazer uma maçã cair, mas poderoso bastante para manter a luz cativa em sua órbita. Nossa necessidade de compreender inspirou algumas das maiores descobertas da história. Desde a liberação do poder aterrorizante do átomo, passando pela descoberta da natureza da luz, até as forças que sustentam o universo inteiro. Estas são as grandes descobertas da física. As 100 maiores descobertas da história. Física. A curiosidade que nos impele a compreender o mundo não é uma coisa recente. Na verdade, ela atua desde que existimos. Os antigos gregos, por exemplo, foram os primeiros a desenvolver a ideia de que a natureza obedece a um conjunto de leis. Foi uma reviravolta tremenda. Eles nos deram noções sobre o funcionamento do universo e a forma com que as coisas se movem. O problema é que muitas dessas noções estavam totalmente erradas. Isso porque as leis da física, às vezes, costumam desafiar o senso comum, como nossa primeira grande descoberta. A lei da queda dos corpos. Durante cerca de 2000 anos, acreditava-se que os objetos pesados caíam mais rápido do que os objetos leves. Esta compreensão convencional se baseava nas observações feitas pelo filósofo grego Aristóteles. E as pessoas acreditaram nele porque parecia fazer sentido. Mas no século XVII, Galileu Galilei decidiu testar a lei de Aristóteles. Diz a lenda que seus testes envolviam soltar bolas de diferentes massas do alto da torre inclinada de Pisa. Para ver o experimento de Galileu em ação, eu fiz uma visita ao Centro de Pesquisas Glenn da NASA em Cleveland, Ohio, e falei com Steve Simons, gerente de projetos para pesquisas sobre microgravidade. Então esta é a câmara. Sim, esta é a câmara de vácuo. Ela fica a 120 metros abaixo da superfície e nós temos de remover todo o ar para ter uma boa queda em microgravidade. Mas isso remete a muito tempo atrás, né? A Aristóteles. Aristóteles, sim, isso mesmo. Já que ele pensava que objetos com massas diferentes caíam a velocidades diferentes. O que parecia razoável. Parecia muito razoável, porque toda a experiência que as pessoas tinham com objetos de massas diferentes é que caíam a velocidades diferentes. Por exemplo, se pegarmos uma pena e uma bolinha de ping-pong, ambos objetos bem leves, veremos que eles caem a velocidades diferentes. Para ilustrar, a diferença entre dois objetos que têm quase o mesmo tamanho e a mesma forma, mas com massas obviamente diferentes, temos uma bola de golfe e uma bola de ping-pong. E quando as soltamos, elas caem à mesma velocidade. Com seu experimento, Galileu descobriu que um objeto pesado parece cair mais rápido do que um mais leve devido à resistência do ar. A resistência do ar diminui mais a velocidade de um objeto leve do que a de um mais pesado. A outra forma de fazer isso é isolar todo o experimento. O que nós podemos simular com esta folha aqui, dos efeitos do ar. Então eles caem à mesma velocidade. E o que estamos fazendo aqui? Bem, nós estamos numa instalação de gravidade zero de 5 segundos. E superamos a resistência do ar ao remover todo o ar deste enorme tanque de vácuo que estamos vendo. Estamos fazendo um experimento hoje para testar novos extintores de incêndio para um possível uso na Estação Espacial Internacional. Vamos verificar se o hélio é um extintor melhor que o dióxido de carbono. Anita, acione, por favor. Então ela vai soltar aquele veículo grande. Lá vai ele. 5 segundos e ele bate. Dá pra sentir o chão tremer. E nós sentimos o chão tremer quando o veículo se choca. Veja só. Certo, Bill, eu vou te levar ao fundo da câmara de vácuo. Nós vamos resgatar o experimento e ver o que aconteceu.
Isso é divertido. O desafio de Galileu à lei de Aristóteles foi um momento decisivo para a ciência. Ele sinalizou o início dos testes das leis já aceitas por meio da experimentação. E os experimentos de Galileu com corpos em queda levaram à nossa primeira compreensão da aceleração causada pela gravidade. Uma força que quase 400 anos depois nós iríamos superar. Vejam, na mão esquerda eu tenho uma pena e na mão direita um martelo. Vou soltar os dois aqui e esperamos que atinjam o solo ao mesmo tempo. Viram? Que tal? Isso prova que o Sr. Galileu estava correto. A gravitação universal. Devemos nossa próxima grande descoberta a Sir Isaac Newton, que nasceu na Inglaterra no mesmo ano em que Galileu morreu. Diz a lenda que Newton estava relaxando em um pomar quando um dia viu uma maçã cair de uma árvore. Este simples incidente fez com que ele se perguntasse por que a maçã havia caído na terra enquanto a pálida lua de agosto continuava a deslizar no céu. Foi um momento epifânico, um grande insight para o jovem. Ele percebeu que a mesma força gravitacional agia sobre a maçã e sobre a lua da mesma forma. Se parar para pensar, percebemos que em todo o pomar de maçãs há alguma força que puxa as frutas para baixo. O mais incrível é que ele foi além das maçãs e acabou chegando até a lua. Ele percebeu que esta força estava em todo lugar e isso era uma coisa que ninguém jamais havia pensado. Newton concluiu que a Lua tentava viajar em uma linha reta no espaço para longe da Terra, mas que a força gravitacional da Terra atraía a Lua em sua direção. Isso a mantinha aprisionada em órbita ao redor da Terra. Mas a Lua também atraía a Terra com sua própria força gravitacional. Newton havia descoberto a denominada lei da gravitação universal. Universal porque a relação se aplica a todos os corpos no cosmos, incluindo maçãs, luas e planetas. Quando a força gravitacional de um corpo grande como a Lua atua sobre a Terra, grandes eventos podem acontecer, como o fluxo e refluxo das marés dos oceanos da Terra. A água no oceano que está perto da Lua sofre uma atração maior que a água que está do outro lado da Terra, longe da Lua. Então ela é um pouco arrastada, e quando a Terra gira em torno do seu eixo, ocorre esse tipo de movimento na água. É quando existe a maré cheia e a maré vazante. O reconhecimento de Newton de que todos os objetos tinham sua própria força gravitacional foi uma descoberta fundamental para a ciência. Mas como mostra nossa próxima descoberta, ele estava longe de terminar. As leis do movimento. Para muitas pessoas, Sir Isaac Newton é a própria física. E isso se deve principalmente a uma série de 3 livros que ele escreveu que contêm a segunda grande descoberta de Newton: As Leis do Movimento. As leis explicam o movimento de todos os objetos físicos. Para ajudar a entender as 3 leis do movimento, pense no hóquei no gelo. É bem simples, você bate em um disco de hóquei e ele continua deslizando pelo gelo. E você pode ver que em uma espécie sem atrito, ele continua deslizando indefinidamente. Quando você bate seu bastão no disco, ele acelera, e a natureza dessa aceleração que o retira do estado de repouso para se mover em velocidade é explicada pela segunda lei, ou podemos calculá-la utilizando a segunda lei. E a terceira lei diz que quando você bate no disco com o bastão recebe a força igual e oposta à do disco. Em outras palavras, se um dos jogadores de hóquei der um soco no rosto de outro, é tão provável que ele quebre os dedos quanto a mandíbula do outro cara. As leis do movimento de Newton representaram uma corajosa percepção da mecânica de funcionamento do universo. Elas estabeleceram as bases do que hoje se conhece como física clássica. A segunda lei da termodinâmica. Esta é a ciência da termodinâmica em ação. A ciência do calor que se transforma em energia mecânica. Todo o maquinário da Revolução Industrial dependia dela. A energia térmica pode se tornar energia cinética ao girar uma manivela, um pistão ou uma turbina, usados para bombear a água, girar um tear para fazer tecido,
mover um barco através da água, mover um trem sobre trilhos. Desejava-se obter o máximo de força possível, o máximo de trabalho possível com a quantidade de combustível disponível. Então as pessoas começaram a estudar como os motores térmicos e os motores a vapor funcionavam. Entre estes estudiosos estava o cientista alemão Rudolf Clausius, que em 1865 formulou nossa próxima grande descoberta, que se tornou conhecida como a segunda lei da termodinâmica. A lei afirma que em qualquer troca de energia, como aquecer a água na caldeira de uma máquina a vapor, alguma energia sempre se perde. Clausius cunhou a palavra entropia para explicar por que a eficiência do motor a vapor era limitada. Porque parte desta energia sempre se perdia no processo de convertê-la em trabalho mecânico. Foi uma percepção brilhante, que mudou nossa compreensão de como a energia funciona. Não existe uma máquina térmica 100% eficiente. Quando um carro está se movendo, quanto da energia implícita na gasolina que você coloca no carro é realmente utilizada para movimentá-lo com você nele? Só uns 20%. Para onde vai o resto? Para aquecer o asfalto da estrada, aquecer os pneus. Os cilindros no bloco do motor ficam mais quentes, eles se desgastam, partes corroem. É incrível pensar como estes processos desperdiçam energia. Enquanto a segunda lei da termodinâmica foi a força que impulsionou a Revolução Industrial, nossa próxima grande descoberta iluminou o mundo na era moderna. Eletromagnetismo. Ela é uma das grandes façanhas da engenharia no século XX, a represa Hoover. Ela tem 221 metros de altura e pesa 6,6 milhões de toneladas. Os 17 geradores da represa produzem quase 3 milhões de cavalos de força de eletricidade, criada utilizando um campo magnético. Cientistas imaginaram como criar magnetismo com eletricidade ao passar uma corrente elétrica através de um fio condutor. O resultado foi um eletroímã. Ligue a corrente elétrica e um campo magnético é criado. Desligue a corrente elétrica e o campo magnético desaparece. Em 1831, um encadernador interessado em eletricidade, chamado Michael Faraday, foi o primeiro a reverter o processo utilizando um campo magnético em movimento para criar eletricidade. Um gerador elétrico, em sua forma mais básica, é apenas um fio metálico em espiral entre os polos de um ímã. Michael Faraday descobriu que quando o ímã e o fio se moviam próximos um ao outro, uma corrente elétrica passava através do fio. Todo gerador elétrico trabalha sob este princípio simples. Faraday tomou notas um tanto enigmáticas sobre seus experimentos, mas anos mais tarde elas se mostraram inestimáveis para um físico chamado James Clerk Maxwell, que as utilizou para ampliar nossa compreensão de como o eletromagnetismo funciona. Para saber mais sobre esta descoberta, fui ao Museu da Ciência em Boston. Olá, eu sou Bill Nye. Isso aí é demais. E o que é esse dispositivo? Bem, isto é um gerador. E nós o usamos aqui no museu para falar sobre relâmpagos e medidas de segurança. E um pouco do que você acabou de mencionar. Aquela conexão entre a eletricidade e o magnetismo. Fazemos esta demonstração nesta espécie de gaiola gigante e podemos usar isso para mostrar como a eletricidade e o magnetismo estão interligados. Quer experimentar? Mas é claro. Bem? Um teste vale pela opinião de 1000 especialistas. Você primeiro. Uma das coisas que Maxwell nos ajudou a compreender é como os campos eletromagnéticos se distribuem em uma superfície condutora, como o metal que compõe esta gaiola. E agora, se quiser, quando eu começar a produzir algumas faíscas, você pode colocar seu dedo dentro daquela barra. Não vai doer nada. Pode experimentar. Se Maxwell estiver certo, 1,5 milhão de volts de eletricidade criados por estes geradores irão se distribuir do lado de fora da gaiola e nada poderá penetrar seu interior. Bom, eu espero que James Clerk Maxwell esteja certo. Está pronto? Estou.
Bom, vá em frente, coloque o dedo e lá vamos nós. É sensacional. Então, o que está acontecendo? A eletricidade está atingindo a gaiola e está criando um campo magnético? Aquele raio é uma corrente de eletricidade. Ele atinge a gaiola e transforma a gaiola inteira em uma espécie de imã gigante. O imã, por sua vez, cria outro campo elétrico e o campo elétrico ao redor da parte exterior da gaiola empurra toda a corrente elétrica para a superfície mais externa. Então, há uma relação com um dos experimentos de Faraday. Faraday e também com as equações de Maxwell. É impressionante. Bom, muito obrigado. Obrigado por vir. Eu nunca vou esquecer isso. Foi espetacular. Eu estou bem. Se você quiser saber como o mundo seria sem o trabalho de Faraday e Maxwell, imagine um mundo sem eletricidade. Não haveria rádios, nem televisão, nem celulares, nem satélites, nem comunicação moderna de nenhum tipo, nem computadores. Pense em como era o século XIX. É onde estaríamos agora. Mas o que Faraday e Maxwell não sabiam é que suas descobertas inspirariam um jovem cientista determinado a descobrir os segredos da luz e sua conexão com uma força assustadora do universo. Relatividade restrita. Em 1905, o mundo científico virou de cabeça para baixo com a nossa próxima grande descoberta, uma das muitas teorias revolucionárias desenvolvidas por um jovem e desconhecido cientista que trabalhava em um escritório de patentes em Berna, na Suíça. Seu nome? Albert Einstein. Para saber mais sobre Einstein e sua descoberta, eu me encontrei com Michio Kaku, um físico da Universidade da cidade de Nova York. Einstein uma vez disse que todas as ideias deveriam ser apresentadas às crianças. Se elas não pudessem entender, a teoria seria inútil. Quando criança, ele leu um livro infantil. A eletricidade estava em alta na virada do século e as pessoas estavam fascinadas pelas linhas telegráficas. E havia um livro de um certo Sr. Bernstein que dizia: imagine-se correndo ao longo de um sinal telegráfico dentro de um fio. Achamos que foi aí, historicamente falando, que Einstein teve a extraordinária ideia de um livro infantil. Quando Einstein era adolescente, ele se inspirou na lembrança daquele livro infantil para imaginar o que aconteceria se ele estivesse montado sobre um raio de luz. Ele refletiu sobre esta ideia durante os 10 anos seguintes, pensando sobre a luz, o tempo e o espaço. E percebeu que a teoria de Newton, que dizia que o espaço e o tempo eram fixos e absolutos, não se aplicava à medida que você se aproximava da velocidade da luz. A partir deste insight, ele formulou o que chamou de teoria da relatividade restrita. Na visão de Newton, o espaço e o tempo estavam sempre separados. Se são 10 horas na Terra, são 10 horas em Vênus, são 10 horas em Júpiter e também são 10 horas em todo o universo. O tempo era como uma flecha. Uma vez disparada, ela nunca voltava, nunca se desviava. Einstein então chegou e disse: não é bem assim. O tempo é como um rio. Um rio que serpenteia pelas estrelas, que acelera e vai mais devagar. É claro, se o tempo e o espaço podem mudar, isso muda tudo. Tudo o que sabemos sobre os átomos, tudo o que sabemos sobre nossos corpos e o universo muda quando o tempo e o espaço também mudam. Einstein demonstrou sua teoria com o que chamou de experimentos mentais. O mais famoso experimento mental é o paradoxo dos gêmeos. Se pegar 2 gêmeos na Terra, colocar um em um foguete espacial e mandá-lo ao espaço, é claro que o tempo deste gêmeo, ao acelerar até quase a velocidade da luz, certamente irá diminuir. E quando as 2 pessoas se reunirem, o gêmeo do foguete espacial será mais jovem que o gêmeo que ficou na Terra. O tempo passa a velocidades diferentes em todo o universo. Dependendo do quê? Dependendo da sua velocidade. Quanto mais rápido se mover, mais lento o tempo passa. Mas nós fizemos, em uma escala muito pequena, esta experiência com astronautas em órbita, não é? Isso mesmo. Se pegarmos astronautas e os enviarmos ao espaço, o tempo passa mais devagar na estação espacial. O tempo passa mais devagar. Isso afeta todos os satélites.
Veja o satélite de GPS. Você sabe que ele é tão preciso que pode localizar a sua posição a cerca de 6 metros do planeta Terra. Dá para saber de que lado da rua estamos. Isso mesmo. Então o satélite que viaja ao redor da Terra anda muito rápido, a 29 mil quilômetros por hora, e por isso temos de incluir os efeitos do relativismo. Agora, se dois relógios estão fora de sincronia, se o relógio no espaço é mais devagar que o relógio na Terra, o sistema de GPS está todo desajustado. Alguns meses depois de publicar a teoria da relatividade restrita, Einstein chegou à nossa próxima grande descoberta, a mais famosa equação que conhecemos. E igual mc ao quadrado. E é igual a mc ao quadrado deve ser a mais famosa equação conhecida. E de onde ela vem? Einstein usava a relatividade para mostrar que, ao nos aproximarmos da velocidade da luz, distorções bizarras aconteciam. O tempo passava mais devagar, o espaço se contraía e ficávamos mais pesados. Quanto mais rápido nos movêssemos, mais pesado ficávamos. Agora pense nisso. A energia cinética nos fazia ficar sempre mais pesados. M vem de velocidade. Energia. Foi assim que ele fez. Ele imaginou uma lanterna que disparava um raio de luz. Ele sabia exatamente quanta energia saía da lanterna, mas a lanterna, ele mostrou, pesa menos. A lanterna pesa menos ao emitir o facho de luz. Então, o E da luz vinha do M da lanterna. E a razão é o C ao quadrado. Foi assim que ele fez. A equação também sugeria a enorme quantidade de energia contida na menor quantidade de matéria. Se eu jogar uma bola de beisebol para você e você a pegar, quanto mais rápido eu atirar, mais energia ela terá. Mas e quando ela estiver em repouso? Quando Einstein estudou suas equações, descobriu que mesmo em repouso há muita energia nela. E de fato, quando fazemos as equações, é isso que acontece. A descoberta de Einstein foi um salto gigantesco para a ciência. O primeiro vislumbre que tivemos sobre o poder do átomo. Enquanto os cientistas ainda estavam tentando digeri-la, nossa próxima grande descoberta estremeceu as bases da ciência novamente. A teoria quântica. Um salto quântico é o menor salto possível na natureza, mas mostrou ser um passo enorme para o pensamento. Partículas subatômicas, como os elétrons, são capazes de se mover de um ponto a outro sem sequer ocupar o espaço entre eles. Uma impossibilidade no nosso mundo cotidiano, mas uma rotina da esfera atômica. No mundo subatômico, os átomos e seus componentes operam sob um conjunto de regras completamente diferentes de corpos materiais maiores. Um cientista alemão chamado Max Planck descreveu estas novas regras no que chamou de teoria quântica. E ela é a nossa próxima grande descoberta. A teoria quântica surge por volta de 1900, quando houve uma crise na física de proporções monumentais. Uma crise? Uma crise. Novos fenômenos que violavam as leis de Newton estavam sendo descobertos. Madame Curie, por exemplo, refinou uma coisa chamada rádio. O rádio possuía a propriedade mágica de brilhar no escuro. A energia surgia do nada. As partículas estavam surgindo do nada. Isso violava a conservação de energia. Ela estava vindo de lugar nenhum. Por volta de 1900, as pessoas pensavam que a energia era contínua, que poderíamos dividir a eletricidade e o magnetismo em pedaços cada vez menores, infinitamente. Mas por volta de 1900, Max Planck, o grande físico, teve a audácia de dizer que a energia ocorria em pacotes chamados quanta. Mas por que ele disse isso? Porque, supondo que a luz surja nesses pacotes, então podia-se explicar todos os diferentes tipos de fenômenos que se via. Que no nível fundamental, o nível do átomo, havia um efeito quântico e a energia ocorria em pacotes. E isso também significava que a matéria possuía propriedades ondulatórias. É isso que nós chamamos de mecânica quântica? Isso mesmo. Agora, esta não era a forma como o universo deveria ser estruturado. O átomo era como uma bola de boliche. Como poderia ter propriedades ondulatórias? Bem, em 1925, Erwin Schrödinger, um físico austríaco, finalmente escreveu a equação de onda que governa o elétron. Foi uma das maiores conquistas do intelecto humano. De repente, agora podíamos espiar dentro do próprio átomo. Então, estamos falando que átomos são como ondas. Átomos são partículas. Mas há uma incerteza associada a eles, não é? Isso mesmo. Então, anos depois, Max Born, um colega de Albert Einstein, deu o passo decisivo. A questão era, se a matéria é uma onda, o que é ondulação?
Max Born disse que a ondulação é a probabilidade de localizá-la em qualquer ponto dado. Às vezes propomos a nossos alunos o problema. Calcule a probabilidade de você se dissolver e se rematerializar do outro lado de uma parede de tijolos. Bem, isso é absurdo. Como podemos acordar de manhã e acabar em Marte? Como podemos dormir e acordar em Júpiter? Isso é loucura, mas podemos calcular a probabilidade disso acontecer. E deve ser bem baixa. É muito baixa. Esperaríamos mais do que o tempo de existência do universo. Mas com os elétrons, isso acontece o tempo todo. É o que chamamos de eletrônica. Todas as maravilhas modernas da era eletrônica, os raios laser e os microchips, no fim das contas se baseiam na natureza dos elétrons. Não sabemos onde estão, podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como isso pode acontecer, estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Porque não sabemos onde esses objetos realmente estão. Isso causou tantos problemas que até Einstein finalmente rompeu com a teoria quântica e disse: não acredito que Deus jogue dados com o universo. Então, eu ligo isso aqui. E o que vamos ver? Bem, esse experimento se chama tubo de difração de elétrons. É um dos grandes experimentos de todos os tempos. Este experimento rendeu um prêmio Nobel em física. Ele demonstrou que um elétron possuía propriedades de uma onda. Este é um tubo de TV comum. Disparamos elétrons através de um pequeno orifício e se o elétron for uma partícula, ele deveria deixar apenas uma pequena mancha. No entanto, vemos anéis aqui, um padrão circular, o que significa que o elétron está interferindo com ele mesmo. O elétron está em mais de um lugar ao mesmo tempo e ele cria um padrão de onda mostrado aqui. Mas esta não deveria ser a natureza da matéria. Os elétrons deveriam ser como bolas de boliche, pequenas coisas parecidas com bolas de gude. No entanto, aqui vemos que quando os elétrons passam pelos orifícios, as propriedades ondulatórias criam um padrão ondulatório, exatamente como Young e muitos físicos ópticos haviam previsto centenas de anos atrás, só que agora elas estavam trabalhando para os elétrons. Eu tenho uma pergunta. Ele é mais brilhante no centro. Quando você sai do centro, é como a água, como as ondas de um lago quando você joga uma pedra. Não fica assim tão brilhante? É minha imaginação ou é isso mesmo? Isso mesmo. O elétron é mais provável no centro, mas os elétrons também podem estar mais longe, o que significa que há uma probabilidade finita de que os elétrons acabem em Marte ou Júpiter. Mas nós somos feitos de elétrons. A implicação disso é que um dia podemos acordar e descobrir que estamos em Júpiter, e este experimento, se pensarmos bem, é incrível. Quero dizer, sempre eu vou dormir pensando nesse experimento. Ele significa que os elétrons podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Elétrons podem estar em um número infinito de lugares ao mesmo tempo, e como somos feitos de elétrons, isso significa que podemos nos dividir e acabar como o filme Além da Imaginação. Com toda sua singularidade e incerteza, a teoria quântica continua sendo o melhor modelo do mundo subatômico de que dispomos. A natureza da luz. Os antigos se perguntavam uma questão fundamental: do que o universo é feito? Eles pensavam que era de terra, ar, fogo, água. Mas se o mundo era feito disso, então o que era a luz? Não podemos colocá-la numa caixa, não podemos sacudi-la, nem tocá-la, é efêmera. Mas está em toda parte. A luz está em todo e nenhum lugar. Todos experimentam a epifania da luz, mas a questão é: o que ela é? E isso perturbou os físicos durante milhares de anos. Perturbou os físicos? Mas não era isso o que eles queriam? Não era uma razão para ir trabalhar? Isso mesmo. É por isso que algumas das mentes mais brilhantes, a exemplo de Isaac Newton, fizeram os primeiros estudos definitivos sobre a natureza da luz. Newton, por exemplo, pegou a luz branca vinda do Sol, fez com que passasse por um prisma e mostrou que todas as cores do arco-íris vinham da luz branca, demonstrando que a luz branca, na verdade, era composta de vermelho, laranja, amarelo e azul. Ele não as recombinou também? Isso mesmo. Ele também demonstrou que essas cores, vermelho, laranja, amarelo, violeta, poderiam se recombinar para criar a luz branca. Então, Newton pensou que o branco era particulado. Corpúsculos minúsculos, como ele os chamava, constituíam o chamado raio de luz. Então, surgiu a primeira teoria da luz, o fato de que a luz é feita de partículas. Mas havia uma teoria alternativa, uma teoria rival à teoria de Newton, que dizia que a luz era uma onda. E houve um homem chamado Young que muitos anos atrás conseguiu demonstrar que a luz possuía propriedades ondulatórias. Pense em um surfista, por exemplo. Todo surfista sabe que pode pegar uma onda no mar, mas se uma segunda onda vier de outro ângulo, as duas ondas interferem,
criando um padrão de interferência. E é claro, se não tomar cuidado, ele leva um caldo. Bem, Young demonstrou que isso era luz. Ele tomou um facho de luz, projetou-o através de um pequeno furinho, pegou outro facho de luz e fez essas duas ondas colidirem uma com a outra. E lá estava ele, um belo padrão de interferência. Então, agora temos duas teorias rivais da luz. A particulada de Newton, a teoria corpuscular da luz, e a de Young e outros, a teoria ondulatória da luz. Aí, Einstein deu o próximo passo. O que Einstein disse, e isso é genial nele, é que talvez ambos estivessem certos. Talvez Newton mostrasse que a luz possuía propriedades de partícula e que Young mostrasse que a luz possuía propriedades de onda, e as duas fossem manifestações diferentes da mesma coisa. É como olhar para um elefante. Se tocar na tromba, pensará que o elefante é uma cobra. Se tocar nas pernas, pensará que o elefante é uma árvore. E, na verdade, o elefante é uma mistura de todas essas qualidades. Então Einstein introduziu o conceito de dualidade, dualidade ondulatória e particulada. E o que é isso aqui? Isso aqui é um laser de gás hélio neon. Ele emite 1 miliwatt de energia e demonstra que a luz é de natureza tanto ondulatória quanto particulada. Veja isso. Parece realmente que a luz consiste em partículas. É um raio em colunas, muito coerente. E quer dizer que todas as ondas estão vibrando em uníssono. Se houver ondas, né? Se houver ondas. Agora ela passa por esta fenda dupla. E quando passa pela fenda, começa a interferir consigo mesma. Ondas começam a cruzar outras ondas para criar esse padrão. Então, como vemos aqui, a onda começa a se dispersar. Agora, se as ondas não fossem nada além de fótons, partículas individuais, aqui teria apenas um ponto vermelho. Mas não é um ponto vermelho, parece um padrão ondulatório. E isso demonstra em um experimento a natureza tanto particulada quanto ondulatória da luz, a dualidade da luz. Foram necessários os esforços combinados de 3 gênios ao longo de 3 séculos para nos ajudar a entender a luz como a conhecemos hoje. Sem eles, ainda estaríamos vivendo na Idade das Trevas. O nêutron. O átomo, tão pequeno e tão difícil de imaginar. 72 quintilhões deles cabem em um único grão de areia. Descobrir do que um átomo é feito levou à nossa próxima grande descoberta. Para conhecer a história, fui ao Fermilab, nos arredores de Chicago, e me encontrei com o físico John Womersley. Mesmo 100 anos atrás, as pessoas sabiam o tamanho do átomo e pensavam que os elétrons e prótons estariam espalhados de forma uniforme por todo o átomo. Chamaram isso de modelo do pudim de passas, porque eles pensavam nos elétrons como passas em um pudim espalhados por todo o interior do pudim. No início de 1900, o físico Ernest Rutherford conduziu um experimento para explorar mais a fundo a estrutura do átomo. Ele bombardeou uma chapa de ouro com partículas radioativas alfa. Ele queria ver o que aconteceria quando as partículas alfa atingissem o ouro. E não esperava que acontecesse muita coisa. Pensava que a maior parte das partículas alfa passaria direto sem querer se desviar, sem se dobrar num ângulo maior. Mas o que aconteceu? Ele descobriu uma coisa completamente diferente. Ele disse que foi como se tivesse disparado uma granada num papel de seda e ela voltasse em sua direção. Algumas destas partículas alfa voltaram diretamente da chapa de ouro. Isso só poderia ocorrer se o interior do átomo fosse uma concentração densa e pequena de matéria. Ele não se espalha como um pudim de passas. E Rutherford chamou essa concentração pequena e densa de núcleo. O que estamos fazendo aqui no Fermilab é o descendente deste experimento. Pegamos um raio de prótons e o chocamos com um raio de antiprótons para ver do que os prótons são feitos. Graças à descoberta de Rutherford, os cientistas descobriram que a estrutura do átomo incluía prótons, elétrons e um núcleo. Mas foi James Chadwick, um aluno de Rutherford, quem completaria o quadro com a descoberta do nêutron. Agora estamos dentro do detector D0, que é um dos detectores de partículas do colisor do Fermilab. Aquele tubo ali é onde os prótons e antiprótons circulam. Eles entram em colisão alguns metros à sua direita e todos estes instrumentos ao redor são o equipamento que usamos para detectar os resultados destas colisões. O que, de certa forma, nos remete à história do nêutron. Chadwick foi capaz de realizar um experimento que demonstrou que o núcleo era feito de prótons e nêutrons. E Chadwick usou uma inteligente técnica de detecção e estamos no meio dela para fazer isso. Só que ele não construiu um aparato tão grande. Ele usou cera de parafina. Como em uma vela. Como em uma vela. E o que Chadwick fez foi usar esta cera para interceptar estas partículas vindas do processo radioativo e, de repente, todas as peças se encaixaram no lugar.
A descoberta do nêutron mudou a história. Em 1939, um grupo de cientistas liderado por Enrico Fermi utilizou o nêutron como um projétil para dividir o átomo, iniciando a era nuclear. Supercondutores. O Fermilab abriga um dos maiores aceleradores de partículas do mundo. Um anel subterrâneo de mais de 7 quilômetros de comprimento, onde partículas subatômicas são aceleradas quase até a velocidade da luz, e então se chocam umas contra as outras. Para realizar esta façanha, foi preciso a ajuda da nossa próxima grande descoberta, o supercondutor. Quem descobriu a supercondutividade? Por que foi uma coisa tão importante? Bom, foi bem antes da Primeira Guerra Mundial, em 1909, mais ou menos isso. Um físico alemão chamado Heike Kamerlingh-Onnes foi o primeiro cientista a pensar em como transformar o gás hélio em um líquido. E ao descobrir como fazer isso, ele podia usar o hélio líquido como fluido refrigerador para manter outros materiais bem frios, pois queria estudar as propriedades dos materiais em temperaturas muito baixas. E uma das coisas que interessavam as pessoas daquela época era como a resistência elétrica de um metal, por exemplo, dependia da temperatura. Ela aumentava, talvez ele ficasse muito resistente a baixas temperaturas. Essa era uma ideia. Então Onnes pegou uma atmosfera de mercúrio, que era bastante puro, e a colocou em um aparato como este aqui. Ele o mergulhou no hélio líquido em um recipiente refrigerador e mediu a resistência elétrica enquanto diminuía a temperatura. Ele descobriu que ao diminuir a temperatura, a resistência caía de forma bem regular e, de repente, ao chegar aos 4,2 Kelvin, acima do zero absoluto, a resistência caía nada, absolutamente a zero. Esse mercúrio poderia conduzir a eletricidade sem resistência, sem perder nenhuma energia, sem dissipar a corrente, e foi isso que ele chamou de supercondutividade. Para ver alguns supercondutores trabalhando, Bill, vamos descer por este túnel cerca de 9 metros abaixo dos campos de Illinois. Este é o túnel acelerador do Fermilab. Neste túnel temos um grande círculo de ímãs supercondutores que usamos para acelerar. Ele contém prótons e antiprótons que usamos para estudar as propriedades da matéria. É um túnel grande de 6,5 km, então arranjamos um transporte para você. Ah, que legal. Legal, né? É sim. Então, vocês usam supercondutores aqui? Os supercondutores permitem que uma corrente elétrica flua sem perder energia e podemos usá-los para gerar um campo magnético forte. É o que estamos fazendo aqui. Estes são ímãs e os usamos para manter os prótons e antiprótons circulando no Tevatron, dando voltas e mais voltas ao redor deste grande círculo. Viajam quase à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo mais rápido do que nós. Seria emocionante chegar a essa velocidade nesse carro. Eu ia me sentir pesado. É mesmo. O acelerador de partículas do Fermilab exige uma potência enorme. Ele gasta mais de $1 milhão em eletricidade todo mês para refrigerar os supercondutores do laboratório a menos 270 graus Celsius, o ponto em que a eletricidade flui com resistência zero. O desafio técnico agora é descobrir supercondutores que trabalhem a temperaturas muito mais altas a um custo muito mais baixo. Na década de 80, uma dupla de pesquisadores da IBM, na Suíça, descobriu uma classe de materiais supercondutores a temperatura relativamente alta, evoluindo em pouco tempo a 181 graus negativos. Agora, 181 graus negativos ainda não é a temperatura que temos na geladeira. Claro que o essencial seria descobrir um material que seja supercondutor à temperatura ambiente, porque este material, se puder gerar supercondutores elétricos úteis, iria revolucionar o mundo. Todas as coisas em nossa casa que utilizam corrente elétrica ou que usem motores elétricos iriam mudar e seriam muito mais eficientes. Quarks. Nossa próxima grande descoberta nos leva à busca pelas menores partículas de matéria do universo. Primeiro, o elétron foi descoberto, depois o próton e, finalmente, o nêutron. A ciência agora dispunha de um novo modelo do átomo, os minúsculos tijolos que constituem toda a matéria. E com a invenção de aceleradores que conseguiam fazer as partículas subatômicas colidir quase à velocidade da luz, dezenas de novas partículas surgiram no processo e foram descobertas. Tantas que, na verdade, os físicos começaram a se referir a isso como zoológico de partículas. No fim dos anos 40 e começo dos 50, quando a descoberta das chamadas partículas estranhas começou, eu fiquei muito interessado nisso. Mas era um campo marginal, ninguém tinha coragem de trabalhar nelas. O físico norte-americano Murray Gell-Mann começou a ver padrões na desconcertante variedade de todos os novos membros do zoológico de partículas.
Ele utilizava características comuns para dividir partículas em diferentes famílias. No processo, ele isolou os menores componentes do núcleo do átomo, os elementos fundamentais que constituem os prótons e nêutrons. Como teórico, não poderia, creio eu, descobrir coisas novas, mas eu poderia propô-las. E se estivesse certo, poderiam chamar isso de descoberta nesse sentido. Eu propus que o nêutron e o próton não eram elementares, como todos pensavam, mas eram compostos de partículas menores, chamadas quarks, com propriedades muito bizarras. O que eu sugeri em termos gerais é que cada nêutron e próton eram feitos de 3 quarks. E que a força entre os quarks vinha do intercâmbio de gluons, assim como a força eletromagnética vinha, de certa forma, do intercâmbio de fótons. Então podemos pensar nos quarks como se estivessem grudados dentro do nêutron e do próton. Os quarks de Gell-Mann estão para as partículas subatômicas, assim como a tabela periódica está para os elementos químicos. E em 1969 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Sua classificação dos menores componentes da matéria trouxe ordem ao caos do zoológico de partículas. Eu pensei que o som quark era um bom som para estes componentes fundamentais. Me parece um bom nome para os componentes fundamentais dos nêutrons, prótons e mesons. Quark, mas eu não sabia como grafá-lo. Talvez fosse KWORK. Mas então, ao reler o Finnegans Wake de James Joyce, como eu faço às vezes, eu notei a frase 3 quarks para o Sr. Mark. E pensei, 3? Afinal, era um número muito importante para os quarks e talvez devesse grafá-lo QARK. Apesar de Gell-Mann acreditar que os quarks eram reais, ele jamais esperava que alguém encontrasse um. Algumas das primeiras evidências de que o conceito do quark estava correto vieram dos experimentos de alguns amigos meus no Stanford Linear Accelerator, em que os elétrons se dispersavam em prótons. Basicamente, o que eles fizeram foi tirar uma foto com um microscópio eletrônico de um próton. E é claro, lá havia 3 quarks. Forças nucleares. Nossa busca por respostas às questões sobre o universo que nos rodeia nos levou da escala submicroscópica de átomos e quarks aos recantos mais remotos da galáxia e além. Nossa próxima grande descoberta é o resultado de séculos de esforços de incontáveis homens e mulheres da ciência. Desde as descobertas de Isaac Newton e Michael Faraday, os cientistas acreditavam que havia 2 forças básicas na natureza. Mas no século XX, eles descobriram que havia mais 2 em ação, as chamadas forças nucleares, em um total de 4 forças fundamentais da natureza. Cada uma delas age sobre um âmbito diferente. Temos a gravidade, que nos mantém na Terra. Sem a gravidade, aliás, seríamos arremessados a milhares de quilômetros por hora no espaço. Isso é o que nos mantém no chão. Isso seria surpreendente. Isso acabaria com a festa. Jogar beisebol seria difícil. É isso aí. Iríamos sufocar no seria espaço. bastante complicado. E temos a força eletromagnética, a luz que ilumina o mundo, o rádio, a televisão, tudo funciona com a força eletromagnética. Então temos 2 forças nucleares que só operam em um âmbito muito restrito. Temos a força nuclear forte, que mantém a coesão do núcleo, e a força nuclear fraca, que nos dá a decadência radioativa, que na verdade aquece o centro da Terra. É por isso que o centro da Terra ainda é quente depois de tantos bilhões de anos. É a energia dos vulcões, a energia dos terremotos, das placas tectônicas. É a força fraca que se manifesta pelo calor. Como se detecta a força nuclear fraca? Como sabemos que ela existe? Sabemos que existe porque temos contadores Geiger. Essas partículas que saem correndo dos átomos despedaçam outros átomos, o que ocasiona uma leve carga elétrica. Podemos medir essa carga e ela provoca um estalo dentro do contador Geiger. Como se detecta a força nuclear forte? Bem, a força nuclear forte é mais difícil porque é o que mantém os átomos coesos. Para isso, precisamos de aceleradores. E temos de esmagar as partículas e parti-las em pedacinhos.
Alguém uma vez comparou isso a tentar entender como um piano funciona atirando-o por uma escadaria e ouvindo todos os sons produzidos enquanto o piano se desintegra a escada abaixo. É o que fazemos. Nós despedaçamos os átomos. Temos a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. E o que vem agora? Bem, sabemos que as forças quânticas podem ser resumidas em um determinado modelo padrão. Talvez seja a mais feia teoria conhecida pela ciência, mas é muito bem sucedida no nível subatômico. Gosto de compará-la a uma fita adesiva, com a qual juntássemos um tamanduá a um tubarão e uma girafa, e chamássemos esse animal horrível de o produto mais refinado da evolução. Ela deveria ser a teoria mais avançada, o modelo padrão, mas ainda é muito feia. Nós temos a gravidade, bela, magnífica, suprema, baseada em superfícies curvas. É de chorar. Os físicos literalmente choram quando veem a equação de Einstein. Bem, é claro que as duas precisam se unir. Isso é o que chamamos teoria de tudo. A teoria que reuniria todas as forças em uma única superforça, que existiria desde o início do tempo. Não sabemos se vamos encontrar uma superforça que inclua todas as 4 forças fundamentais da natureza. Não sabemos se seremos capazes de escrever uma teoria física de tudo. Mas uma coisa é certa. Cada descoberta leva a novas explorações. E nós, humanos, somos uma espécie curiosa, com um ímpeto de compreender, explorar e descobrir. Versão brasileira Vox Mundi.